Três perguntas. São três perguntas que você precisa se fazer para vencer a procrastinação, e nesse vídeo eu vou te mostrar quais são essas três perguntas. Não com base em achismo, mas com base em ciência, tá bem? Todos nós já passamos por esse tipo de situação em que, por exemplo, começamos uma atividade, eu vou começar a fazer exercício físico, e aí você, tomado por um certo entusiasmo, começa a atividade, mas depois parece que aquela intenção, aquele entusiasmo inicial vai se perdendo ao longo do processo. É muito importante entendermos que isso é parte de toda e qualquer experiência. Nós, seres humanos, estamos sujeitos a um fenômeno muito bem documentado chamado adaptação hedônica. O que é adaptação hedônica? Seja para bem, seja para mal, nós nos adaptamos. E isso de um ponto de vista emocional. Então é normal que o furor emocional, que a intensidade da experiência emocional vá diminuindo com o passar do tempo. É claro que isso muitas vezes acaba correlacionando-se com a perda do engajamento. Nós deixamos de fazer aquilo também e não sabemos muito bem como voltar. Então você para de fazer atividade física, eventualmente até pagou a academia já, ou comprou um curso online, e você, sabendo da importância daquilo, você não consegue regressar à atividade. Muita gente pensa que procrastinação tem a ver apenas com a dificuldade de principiar um comportamento, né? Romper a inércia. Mas não, procrastinação diz respeito à dificuldade de começar uma atividade, mas também de mantê-la ao longo do tempo, de estabelecer aquilo que entendemos como constância, como regularidade. E por que essas perguntas, essas três perguntas mais precisamente, podem nos ajudar? Vamos lá. Eu preparei aqui uma pequena apresentação, então a ideia aqui é fazer uma pequena aula mesmo, para que nós possamos construir isso juntos. Tive esse cuidado e eu espero que isso torne essa experiência um pouco mais didática, tá? O que nós temos que entender, pessoal? Vamos lá. Eu tenho uma aula completa aqui sobre a teoria de autodeterminação. O que é a teoria de autodeterminação? É hoje a teoria mais bem aceita, mais robusta no que tange a motivação humana. Quem quiser se aprofundar, assista a aula. Tá? Eu recomendo, eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas essa teoria preconiza que a motivação humana ela não apenas divide-se entre motivado e amotivado. Eu posso estar muito além, existem condições qualitativas muito além de estar motivado ou não estar motivado. Porque nós tendemos a pensar assim, né? Pensamos que, pô, estou motivado para fazer isso ou não estou motivado. No máximo pensamos, estou menos motivado ou mais motivado. E essa é uma visão muito reduzida da motivação, porque ela não é apenas quantitativa, mas também qualitativa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem tipos diferentes de motivação. A motivação, como mostra essa imagem aqui, saindo de uma ponta da motivação extrínseca para a outra ponta, a motivação intrínseca, ela possui tipos diferentes, qualidades diferentes. E o que isso tem a ver com três perguntas com procrastinação? Nós sabemos hoje que nós tendemos a nos engajar mais em comportamentos intrinsecamente motivadores. O que são comportamentos intrinsecamente motivadores? São comportamentos em que conseguimos encontrar neles diversão, que conseguimos encontrar neles sentido, que conseguimos encontrar neles decisão. Quando nós vemos que nós escolhemos aquele comportamento, estamos fazendo aquilo porque queremos fazer. Esses elementos todos que são internalizados, né, eles tornam o comportamento mais propenso de ser executado. Se você olhar para a sua vida, você verá justamente esse padrão acontecendo. Você tende a procrastinar mais em tarefas extrinsecamente motivadoras. Por exemplo, quando seu chefe te diz: você precisa entregar esse relatório no dia tal. Quando seu professor te diz: você precisa estudar para a prova para o dia tal. Essas coisas que estão fora de nós, quando a motivação
habita o ambiente externo, esses comportamentos são menos motivadores. Não existe, de modo algum, um caráter pejorativo no que eu estou dizendo. Eu não estou aqui falando que essa motivação extrínseca, para simplificar, tá, gente? Ela é ruim. Esse não é o ponto em questão, tá? Abre-se aqui um pequeníssimo parênteses. Nós temos tipos diferentes de motivação entre a extrínseca e a intrínseca, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é só para vocês terem uma visão geral. E essa visão geral se coloca como: a motivação ela pode estar fora de mim, ela pode ser imposta pelas forças, pelas circunstâncias externas, ou ela pode estar dentro de mim. Eu tenho um sentido próprio e pessoal para aquela atividade. Tá bem? Isso é muito importante entendermos agora. Como podemos, e essa é uma questão absolutamente fundamental, como que nós podemos incrementar o valor intrínseco de uma tarefa? Se eu parto do pressuposto, como aqui disse, que se uma tarefa ela é intrinsecamente motivadora, ela é mais provável de ser executada, como que eu posso aumentar o valor intrínseco dessa tarefa? Como eu falei para vocês, né, voltando aqui rapidinho, nós temos aqui um espectro. Né? Então, nós temos tipos motivacionais que rumam de uma motivação extrínseca, também chamada de motivação controlada, para formas mais qualitativas ou formas mais autodeterminadas de motivação, até a outra ponta em que nós temos a motivação intrínseca. Esses tipos motivacionais, eu vou deixar, caso vocês queiram conhecer com um pouco mais de detalhes, eu vou deixar disponível aqui na descrição nesse vídeo em que eu trato desse assunto com toda a riqueza de detalhes, tá bem? A questão que nós devemos nos fazer, voltando aqui, é como que nós podemos então aumentar esse valor intrínseco da tarefa? Como que nós podemos perceber essa tarefa como algo que parte de nós, como uma escolha? Como nós podemos tornar essa tarefa mais divertida, se possível, né? Como que a gente pode então encontrar valor intrínseco na tarefa? E nós temos então duas vias. A primeira é essa primeira caracterização que se dá pela forma como nós percebemos a tarefa. Nós, a todo momento, nos relacionamos com as coisas. E quando nos relacionamos com as coisas, naturalmente, nós percebemos e esperamos coisas dessas coisas com as quais nos relacionamos. Então, eu posso olhar para um livro e pensar, eu preciso ler esse livro. Ao pensar em ler o livro, aquilo evoca em mim determinadas emoções. Essas emoções que eu experimento na minha relação com o livro, relação afetiva, decorre da forma como eu percebo o livro, e essa relação é muito distinta da forma como você eventualmente percebe. Então, talvez para você, ou certamente para você, a experiência de ler esse livro aqui, está aqui pertinho de mim, só para exemplificar o que eu estou dizendo, a mente fenomenológica, por exemplo, se você olha para esse livro e pensa, eu preciso ler esse livro, essa experiência de leitura para você será muito diferente, essa noção de parar para ler isso. Isso diz respeito àquilo que nós chamamos de framing. Né? Nós temos frames, nós percebemos as coisas de formas diferentes. E qual que é o ponto aqui? A depender do frame que estamos utilizando, nós então teremos uma relação diferente com aquele objeto, nós teremos uma relação diferente com aquela tarefa e, por consequência, tornamos-nos menos ou mais propensos a engajarmos-nos naquela tarefa. Primeiro ponto aqui é uma dica muito simples mesmo. Nós podemos ver aquela tarefa como uma coisa imposta externamente. Meu chefe me pediu para escrever aquilo. Naturalmente, esse será um comportamento mais extrinsecamente motivador. Eu estou fazendo porque pode vir de fora uma benesse, uma recompensa ou uma punição. E nós, todos os dias, fazemos coisas extrinsecamente motivadoras e coisas intrinsecamente motivadoras. Isso é parte da vida, né, gente? Mas como que nós podemos, então, incrementar o valor intrínseco dessa tarefa em especial? Você pode, e aqui tem um trabalho de reframe, né? Você pode perceber essa tarefa como uma oportunidade. Percebê-la como uma oportunidade. Perguntando-se, qual é a oportunidade de autoaprimoramento que eu tenho aqui, por exemplo?
Porque uma coisa é, eu preciso fazer isso para entregar ao meu chefe, ou seja, a motivação está fora de mim. Outra coisa é, eu quero fazer isso, eu vou fazer essa tarefa, porque ao escrever esse relatório, eu vou melhorar muito a minha habilidade, de modo que nos próximos relatórios eu vou ficar muito melhor e isso vai me levar a um ponto tal. Então, nós podemos, por exemplo, na experiência de aprender a tocar um instrumento musical, como um violão, nossa, eu tenho que estudar violão porque eu tenho aula de violão e eu preciso mostrar para o meu professor que eu fiz os exercícios que ele pediu. Isso é uma coisa extrinsecamente motivadora. A motivação está fora de mim. Eu estou fazendo para evitar uma punição do professor ou para obter uma recompensa do professor. E eu posso fazê-lo também de dentro, né? Eu vou treinar isso aqui porque eu vou ganhar destreza e vou conseguir tocar aquela música que eu tanto quero tocar, que tanto é importante para mim. Ao ganhar essa destreza, eu vou ganhar mais autonomia para poder tocar outras músicas. Então veja você que nós podemos ver uma mesma atividade de formas diferentes. E aí já sabemos, quando vemos algo quando a motivação está fora de nós, a razão do comportamento está fora de nós, nós tendemos a nos engajar menos do que quando a razão desse comportamento está dentro de nós. E nós podemos variar, né, ou buscar perceber naquele comportamento oportunidades. Oportunidade de autoaprimoramento, oportunidade de fazer o bem, né, de criar conexão com as pessoas e tantas outras oportunidades. É uma questão mesmo no olhar. É uma dica muito simples e que pode ajudar bastante. Daí deriva uma questão que é, tá, Carlos, você começou esse vídeo falando de 3 perguntas. 3 perguntas para vencer a procrastinação, né? Dado todo esse preâmbulo que aqui fiz, que é muito importante que vocês entendam o que é a procrastinação, como ela funciona. Nós temos outros vídeos aqui no canal também muito cuidadosos no que diz respeito a isso. E agora vamos conhecer essas 3 perguntas, porque essas 3 perguntas que são feitas através de um exercício contemplativo, né, introspectivo, você pode sentar por um momento e escrever isso. Pare por um momento, desliga o seu computador, desliga o seu telefone e escreva. Essas 3 perguntas se fundamentam no trabalho da Fuxia Siroá, que é uma das mais importantes pesquisadoras no mundo no que tange a procrastinação. Nós sabemos hoje que essas perguntas têm um potencial de reduzir as emoções negativas associadas à tarefa e sabemos que a procrastinação é, por definição, um problema de autorregulação emocional. Nós tendemos a ter uma relação afetiva negativa com aquela tarefa. Então, se nós conseguimos reduzir essa relação afetiva negativa, nós reduzimos também a procrastinação e é aqui que entra esse exercício chamado Perguntas Profundas. Coloquei aqui como subtítulo Encontrando o Porquê Escondido em Nossos Objetivos. Qual que é o ponto central? Todos nós temos um motivo para fazermos aquilo que fazemos. Como eu disse, o motivo pode estar fora de nós, ou o motivo pode estar dentro de nós. Com treino, e essas perguntas nos ajudam num processo de orientação, nós conseguimos internalizar aquela atividade. Nós conseguimos perceber um valor intrínseco na atividade que não havíamos antes percebido. Esse é o ponto em questão, tá? Vocês vão conhecer essas 3 perguntas aqui que são muito simples, né? Quase que elas falam por si mesmas. Primeiro passo importante, escreva o objetivo ou a tarefa em que você está procrastinando. Esse é o primeiro passo do exercício. Eu já deixei para vocês aqui, eu não tenho aqui muito fácil agora para mostrar, mas aquelas cadernetas, será que eu não tenho? Ah, não, acho que eu tenho aqui, peraí. Aqui, ó. Essa caderneta ela é muito útil para isso, para você ter no seu bolso e fazer esse tipo de atividade. Eu já mostrei para vocês aqui num vídeo como que eu uso esse tipo de caderneta para lidar com a procrastinação, especialmente para identificar emoções negativas associadas ao comportamento. Vale a mesma coisa aqui. Primeiro passo é caracterizar, identificar qual é a atividade na qual você está procrastinando. Então você pode escrever: pô, estou procrastinando para assistir o curso online sobre o tema tal que eu comprei. Está caracterizado, tá? Segundo passo,
pare por um momento para trazer à tona essas questões que eu vou aqui apresentar para vocês. Primeira questão, e não é bem uma questão, né? É só um exercício para você completar isso. Completar esse objetivo, você vai escrever: será valioso para a maneira como eu me percebo. Por quê? E aí você escreve. Então, ao finalizar esse objetivo, ao completá-lo, ao concluí-lo, isso será valioso para a maneira como você se percebe. Por quê? Escreva essas razões. B. Completar esse objetivo será valioso para a minha conexão com os outros. Por quê? Escreva. C. Completar esse exercício será valioso para o meu crescimento pessoal. Por quê? Escreva, tá? Exercício simples. Isso vai aumentar a percepção de sentido, de significado naquilo que vocês fazem. Boa parte do problema nessa relação entre comportamento e motivação extrínseca e intrínseca é a falta de sentido. Quando algo não tem sentido para nós, nós temos dificuldade de engajarmos nessa atividade. O que nós estamos fazendo aqui é encontrar sentido. Nós estamos dando um porquê para aquilo que queremos fazer. Ao fazê-lo, como eu disse, nós diminuímos as emoções negativas, incrementamos as emoções positivas associadas à tarefa e aumentamos a propensão de nos engajarmos naquele comportamento, tá bem? O recado está dado. Aqui tem meu Instagram, Carlos Araújo X, para você que eventualmente queira saber mais sobre isso. Lá tem muito conteúdo sobre procrastinação, mas também sobre o comportamento humano de um modo geral. Para você que quer aprender sobre procrastinação, para lidar com isso na prática, através de um programa cientificamente rigoroso, organizado, com um método passo a passo, eu te convido a conhecer o Ímpetus. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá legal? Tendo dúvidas, deixa aqui nos comentários. Lembre-se sempre de deixar o seu like no vídeo, isso é muito importante, e de inscrever-se aqui no canal para que eu siga fazendo conteúdos como esse, tá bem? Te vejo no próximo vídeo.